essa multidão não está nem aí para o dia de sol e água cristalina. Todos foram à praia ontem para testemunhar um feito histórico e conhecer uma senhora que não desistiu de acertar as contas com o passado. Diana Naide tem 64 anos e sonhava em completar um desafio que não conseguiu no auge da forma 35 anos atrás. Uma travessia a nado entre dois países. Nos anos 70, essa americana conseguiu façanhas incríveis, como cruzar 51 quilômetros em 7 horas, contornando a ilha de Manhattan, em Nova York. Também nadou fácil entre as Bahamas e os Estados Unidos. Faltava uma missão ambiciosa: enfrentar águas vivas e fortes correntezas entre Cuba e o estado da Flórida. 170 quilômetros e até 60 horas de natação. Jornais na época tratavam o feito como inalcançável. Não há como repor o que o corpo gasta durante um sacrifício desses. Hospitalização é quase inevitável. Em 1978, aos 29 anos, ela se arriscou e sofreu. Diana chorava muito quando foi retirada da água, às 6 horas e 45 minutos, a 90 milhas da costa de Key West, ponto de chegada da travessia. Queria continuar nadando. O trauma foi duro. Pouco depois, Diana abandonou a carreira atlética e ficou 31 anos sem nadar. Em 2009, retornou às braçadas e queria encarar novamente o mar que a havia derrotado, só que com um corpo totalmente diferente. Em 30 anos, perdemos cerca de 20% de nossa força muscular. As articulações acabam danificadas, causando dores frequentes. O coração fica mais rígido e perde aos poucos a capacidade de bombear sangue. O pulmão já não consegue ventilar tanto o oxigênio para o esforço físico. Os ossos também se deterioram, tornando a movimentação mais difícil. Mesmo assim, ela foi em frente. Em 2010, tentou pela primeira vez e falhou. Foi ao mar por mais 2 oportunidades. E acabou sempre desistindo por problemas físicos, queimaduras de águas vivas, correntezas ou tempestades. Desta feita, ela chegou a Cuba para a última tentativa. Ninguém mais acreditava. Espero que da próxima vez que nos encontrarmos seja para celebrar, disse ela. Mais uma vez a jornada começou. A nadadora não quis proteção de uma jaula anti-tubarões, algo inédito. E seguiu só, desafiando o tempo e a distância, acompanhada apenas de sua equipe, barcos e caiaques. 52 horas, 54 minutos e 18 segundos depois, apontou no horizonte de Key West. Saiu do mar caminhando, exausta e ovacionada. Tenho 3 mensagens. A primeira, você nunca deve desistir. A segunda é que você nunca está velho demais para perseguir seus sonhos. E a terceira é que natação parece um esporte individual, mas é uma atividade de equipe. Diana não mudou muito. Com 30 ou 64 anos, o negócio dela é desafiar o impossível. O segredo de todas as pessoas que têm tido sucesso na vida é não desistir. E talvez é isso que você tem nutrido dentro de você, o sentimento de desistir da sua empresa, de desistir da faculdade, de desistir dos seus projetos, dos seus sonhos, por conta dos problemas que você tem enfrentado, por conta dessa situação que você tem se deparado. Porque talvez você um dia teve dinheiro de sobra, talvez você um dia comia em bons restaurantes e isso foi cortado. E até dentro de casa você tem comido mal, você já não vê mais a qualidade de vida que você um dia via. E por conta disso, você tem pensado em desistir, mas você não vai desistir não. Você não vai desistir não. Esse programa, ele vai trazer para você a saída.
Ele vai trazer para você, sim, a oportunidade que tanto você precisa para mudar a sua história. Mas a pergunta que eu lhe faço é uma só: qual é a sua fé? Ficar olhando para os seus problemas, ficar olhando para essa situação que você se deparou, está a se deparar, de crise, de falta de trabalho, de falta de cliente, do faturamento que está lá embaixo. Qual é a sua fé? Ficar olhando para isso? Ou você reagir, ou você lutar, enfrentar essa situação, porém com Deus? Porque aqueles que têm se aliado ao Eterno, ao Criador, eles têm conseguido superar, eles têm conseguido ver os seus caminhos serem caminhos de sucesso. Adriano, qual era a sua situação econômica? Antes de iniciar a assistir à reunião das conquistas financeiras, eu estava desempregado, estava a dormir no chão, estava a morar de favor. Então eu estava muito revoltado com a situação. Então cada vez que eu vinha participar das conquistas financeiras, eu recebia uma direção, eu saía lá fora e colocava em prática. Então, colocando em prática a direção, comecei a trabalhar num salão. E nesse salão, a fim de 2 meses, eu tomei conta daquele salão. Porque comecei a ter mais clientes e a senhora começou a ter menos clientes. Então, passando um tempo, já estava à frente do salão, até hoje. Hoje o salão é meu. Então, depois participei da Fogueira Santa, acabei em Israel e conquistei mais 2 salões. Isso há quanto tempo atrás? Isso hoje faz já 9 meses. 9 meses. Você fez o sacrifício na campanha de Israel. Na altura, o que foi o seu sacrifício? Foi um computador e um telemóvel. E era um sacrifício? Era o meu sacrifício. E depois também com os cortes de cabelo que eu fazia de casa em casa. E tudo que vinha às mãos, ajuda de familiares, eu já colocava tudo em envelope e coloquei no altar. E fiz quase 700 euros. Foi o seu sacrifício? Meu sacrifício. Doeu na altura? Doeu porque não tinha onde cair morto. Sentia um zero à esquerda, né? Mas... Você chegou a depender das pessoas para viver? Você falou que dependeu. E para comer também, para tudo? Para tudo. Estava a dormir no chão. Já tinha condado aqui. Estava... E era inverno? Não percebi. Era inverno ou verão? Era inverno. Dormi no chão, frio. Mas aí fui forte, corajoso, terminei e saí daquela situação. Depois de participar da campanha de Israel, como que as coisas foram acontecendo? Hoje você tem quantos salões? Hoje tenho 3. Fechei um, porque tinha movimento pequeno. Agora fui abrir um ao pé da igreja de Benfica. É uma loja de roupa, agora fui lá fechar o contrato com o senhor. E agora vamos abrir já, por causa da Fogueira Santa, falei com o senhor daqui 3 meses. Para fazer as obras e começar já a trabalhar. Que vai mais ou menos dar para umas 12 pessoas lá dentro a trabalhar. Mas o que você está também é seu. É meu. E tem ido bem. Tem ido bem. Cada dia clientes novos, tem ido lá jogador de basquete. O último foi o Carlos Moraes, jogador de basquete de Angola. Veio fazer tratamento, foi lá cortar cabelo, gostou, já foi mais 3 vezes. E médicos da Amadora Sintra, polícias lá, ao pé da esquadra. Tem muita gente. E agora a visão se abriu, você está projetando coisas maiores. Coisas maiores. Como determinei como foi em 2013, a situação crítica que eu estava a passar, determinei que ia abrir 13 salões. Porque o Deus que a gente serve é grande e faz coisas extraordinárias. Então tem que acontecer. Você tem um sonho de abrir 13. Porque o ano de 2013 foi de vergonha e dor. E de humilhação. Vergonha e dor. Então, familiares não entendiam assim a minha situação, também não busquei ajuda neles. Só em Deus, no altar. Cobrando de Deus tudo aquilo que eu coloquei no altar. Dia após dia. Determinado, sem sentimento, na fé inteligente. E Deus foi abrindo as portas até hoje. Já tenho a casa, 2 assoalhadas, no meu nome, está escrito o meu nome. E já vou casar já dia 5 de julho. Então é para arrebentar, pastor. É isso. Agora só uma última pergunta. Você falou que as obras vai ser daqui a 3 meses por causa da Fogueira Santa. Ou seja, você vai sacrificar. Sacrificar. Tem aqui o meu envelope. Ando com todos os dias. E meti aquela sacola do dízimo atrás da porta do salão. Todos os dias eu trabalho. Todos os dias chega cliente. Todos os dias, pastor. Olha só, se ele estivesse contando com a força do braço dele, ele iria fazer o seguinte: ao invés de abrir daqui a 3 meses, eu abro o mês que vem. Ao invés de buscar a força no altar, eu coloco lá, faço as obras. Quem está entendendo? Mas ele sabe que ele chegou até aqui
graças a quê? Ao altar. E não vai parar, né? Vai parar, pastor, não vai não. Perdi quilos, pois agora as coisas estão bem, já ganho mais quilos. Mas não ganha muito não, pai. Não ganho não. Tá bom. Você vai arrebentar. Deus é contigo. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Como é o seu nome? Ana. Quando eu cheguei no centro de ajuda, cheguei muito doente. Gastava muito dinheiro em medicamentos, também gastava muito dinheiro em tabaco, fumava muito e, portanto, a minha vida financeira era uma vida completamente destruída. Através das conquistas financeiras, aprendi a usar a minha fé, aprendi a ser dizimista, a sacrificar e hoje, pronto, a minha vida é completamente diferente. A última campanha, das últimas campanhas de Israel, sacrifiquei pela minha casa própria. Graças a Deus tenho uma vida abençoada. A senhora conseguiu a casa própria? Sim, pastor, consegui. A senhora não tinha casa própria até então? Não, quando eu cheguei na igreja eu morava numa casa de aluguer, onde chovia na sala, tinha que pôr alguidares para cair a chuva lá dentro. Hoje, graças a Deus, consegui conquistar. A senhora fumou durante quantos anos? Muitos, pastor. 20, 25 anos. A senhora tinha quais doenças? Tinha uma úlcera nervosa, tinha enxaquecas, doía-me o corpo todo de alto a baixo, insónias, sei lá, 1001. Todas as doenças dela relacionada ao estado de espírito. Qual era o nome da úlcera? Nervosa. Úlcera nervosa. Está relacionada a quê? Aos nervos. Certo ou errado? Insônia, as preocupações, correto? Muitas preocupações. A senhora era muito humilhada? Era bastante humilhada. Eu era muito triste, tinha um espírito muito triste, angustiado, um espírito muito perturbado mesmo. A senhora nem tinha prazer de receber ninguém na sua casa porque chovia mais dentro do que fora, né? Eu tinha vergonha. E praticamente uma vida inteira não conseguiu a casa própria. Em quanto tempo nas conquistas financeiras a senhora conseguiu? Eu consegui 2 anos e tal. Então a senhora pode dizer que as portas se abriram de forma grande. Grandemente. E agora vou sacrificar e espero não, tenho a certeza que o extraordinário de Deus vai acontecer na minha vida. Então não para por aqui. Não. Qual foi o maior sacrifício que a senhora fez? O maior sacrifício foi o meu ordenado. E era tudo que a senhora tinha na altura? Era tudo o que eu tinha. Dependia daquilo para viver? Sim, pastor. Ficou na dependência de Deus. Fiquei. Valeu a pena? Valeu. Aqui o resultado. Dê um aplauso para o nosso Deus, bem forte. Nós estamos aqui na reunião das 3 horas da tarde, aonde nós vamos pegar aqui resultados do que está acontecendo na nação dos 318. Boa tarde. Qual é o nome da senhora? Pastora Hermenegilda. Dona Hermenegilda, a senhora está fazendo essa corrente. Qual foi o resultado que a senhora teve na sua vida? Pastor, o resultado foi que eu tinha um dinheiro preso há 5 anos. 2.500 euros. Há 5 anos. Sim, há 5 anos. Esse dinheiro estava preso. E isso, no caso, esse dinheiro era o quê? Era de uma herança. Era uma herança. Era assim, do resto de uma herança. Eu tinha para receber. Eu e o meu marido, que era da parte da minha sogra. E então, quando eu peguei na estola, eu determinei. O pastor disse: agosto, dizem que é o mês de desgosto. Mas eu disse: para mim vai ser de gosto, porque eu determino que este mês eu vou receber aquele dinheiro, porque eu não aceito mais tanto tempo estar à espera para recebermos esse dinheiro. Determinei e na semana passada veio o cheque. Nem disseram nada, nem que ia mandar, nem que não ia mandar. Quando fomos à caixa do correio, tínhamos lá
o cheque dentro do envelope. Então, qual é o conselho para essa pessoa que está nos acompanhando agora, que talvez tenha tido seus direitos retidos? A senhora teve 5 anos para receber esse dinheiro. Você vê só, 5 anos, esse dinheiro amarrado, mas quando ela buscou a justiça divina, a senhora já recebeu. Já sim. 5 anos com o dinheiro amarrado, 5 anos com o seu direito retido, mas veio para a nação, veio para essa reunião realizada segunda-feira no Centro de Ajuda, essa palestra motivacional. Poxa, será que é coincidência? Não, não é coincidência não. Essas pessoas, elas têm buscado no autor da vida aquilo que pela mão do homem ela não tem conseguido alcançar. E se você que está nos acompanhando aí agora, você tem visto a sua vida embaixo, você olha para o futuro, você está com medo. Você está com medo, porque o teu presente tem sido um presente de frustração, um presente de fracasso. Você já teve tantos prejuízos que você está até traumatizado em investir. Você está até com medo de dar um passo à frente e dar um passo em falso. Eu quero dizer para você que aqueles que têm se aliado ao Criador têm conseguido, sabe o quê? Que Ele o guie. E quando o Criador guia você, empresário, trabalhador, profissional, liberal, Ele não vai guiar você ao fracasso. Ele vai guiar você ao sucesso. Eu queria que filmasse aqui o caminho, esse caminho aqui. As pessoas estão atravessando ele numa determinação, numa convicção. Qual? De sair da condição de desempregado, de falido, de frustrado profissionalmente nos estudos, de sair da condição de uma pessoa sem sucesso e entrar na condição de uma pessoa bem-sucedida. E essas pessoas, elas têm alcançado isso, elas têm visto em suas vidas o cumprimento dessa promessa aí, essa promessa aí, que o salmista Davi, ele descreve no Salmo 23, e é em cima dessa promessa que nós estamos determinando que não venha faltar trabalho, não venha faltar clientes, não venha faltar dinheiro, não venha faltar condições para você ter uma vida, e uma vida com abundância. E a prova é o que você vai ver agora. Qual o seu nome? Rui Pedro. Rui, qual era o problema que estava acontecendo antes de chegar à reunião das conquistas financeiras? Portanto, eu formei-me há 17 anos em Educação Física, como professor de Educação Física, e tenho andado estes 17 anos a tentar fazer aquilo para que me formei. E hoje foi o meu primeiro dia depois das férias de apresentação ao serviço, e um elemento da direção chamou-me e disse-me que tinha um horário de Educação Física para mim, portanto, que era aquilo que eu já andava a lutar há 17 anos, desde que acabei o curso. Ou seja, você se formou, investiu tempo, investiu uma vida nessa formação e 17 anos tinha o diploma, mas não exercia aquilo que você gostava. Através das reuniões da conquista financeira, do sacrifício, usando a sua fé? Sim, através das reuniões das conquistas financeiras, e também participei na Fogueira Santa, e pronto, em que foi um dos meus pedidos foi exatamente esse, para que Deus me abençoasse com um horário de Educação Física, e isso felizmente aconteceu. Hoje mesmo concretizou-se esse desejo. E muito mais Ele fará. Parabéns. Ana. O que aconteceu? Bem, eu quando eu terminei a minha licenciatura estava a haver assim a crise, não é? E então estavam a dizer que até mesmo para termos de estágio a aceitação é quase nula. E então eu fiquei, não aceito essa situação. Eu não posso aceitar servir a um Deus tão grande e ficar limitada após uma licenciatura, nem sequer um estágio a ter. Então Deus abriu uma porta. Logo que terminei em março a minha licenciatura, passado um mês, fui chamada para trabalhar numa empresa, na qual eu ainda me mantenho até hoje. No entanto, a condição era estagiar na área da gestão. Eu tirei a licenciatura na área da gestão, então disseram assim, olha, assim, trabalho não há assim muito, mas como a parte da contabilidade também abrange a parte de inventários, então vai trabalhar para o armazém.
Então eu fui para trabalhar para um armazém. Então o trabalho era contar parafusos, porcas, era inventário. E então, tudo bem, então eu vou. E então, durante esse período, eu assim, não, poxa, se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar sobre o muito. Unindo, claro, a minha ação, também eu agi no altar. E então eu fui fiel no pouco e passado 2, 3 meses aparece o presidente do grupo, da empresa onde eu trabalho. Eu nem sequer o conhecia, mas ele viu-me lá trabalhar e ele pensava que eu era a empregada. E perguntou-me, então quem és tu? E tal, assim, não, sou estagiária. Ele assim, estagiária? Está bem, ok. Então, na semana a seguir, ele disse que queria-me trabalhar com ele na área da qualidade, que iam lançar um novo projeto, que era da parte da qualidade. Então, toda a parte da certificação ia ficar por conta desse presidente do grupo, né? No entanto, eu estaria à frente na ausência dele. E então comecei a trabalhar nessa área. Durante o meu estágio já saí do armazém e então aí o que é que eu assim, não posso limitar-me a essa situação. Então aí eu lancei-me na Fogueira Santa de Israel, unindo a minha fé. E o que é que aconteceu? Quando terminou o contrato de estágio, fizeram uma proposta, não de um contrato de 6 meses, não um contrato de 1 ano, mas um contrato para passar diretamente para os quadros. E eu passei diretamente para os quadros e comecei a trabalhar juntamente, deram-me também a parte financeira da empresa. Então eu comecei também a trabalhar e desenvolver todo o meu trabalho, tanto na parte financeira como também na parte da qualidade. E o tempo foi passando e foram-me dando também a parte internacional. Deram-me 2 países para cuidar, 2 grandes obras em 2 países diferentes. E há cerca de 1 mês atrás foi fechado com a Venezuela um outro terceiro país em que o presidente do grupo entregou-me nas mãos para fazer a gestão financeira toda. É aquilo que eu falei, ela acreditou em Deus, mas acreditou nela. Eu aceito o desafio, ainda que aparentemente não estou naquilo que eu tenho capacidade, mas vou marcar a diferença no pouco e vou ser colocada sobre o muito. Esse tem que ser o seu espírito. Não queira reconhecimento sem você provar. Você pode provar porque você tem valor. Quem aceita essa palavra? E você vai marcar a diferença. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Tudo? Força, Deus é contigo, tá? Seu nome? Bruna. Bruna, o que aconteceu nessa corrente? Nessa corrente eu vinha batalhando, né, desde o ano passado. Eu ainda era estudante, mas já determinava que quando eu terminasse o meu curso, eu ia conseguir logo um trabalho. Curso de que você está fazendo? Secretariado. E assim foi, eu estagiei, fiz meu estágio. Quando eu acabei, a senhora não me deu nenhuma... Esperança? Assim, ela deu esperança, mas não confirmou que eu ia trabalhar lá. Ela disse, se houver uma oportunidade, nós podemos ligar, mas não foi nada certo. Então eu fiquei aguardando. Passados 2, 3 dias, ela me ligou, olha, surgiu uma oportunidade, a gente quer você aqui. Semana passada você tinha determinado isso? Sim, levei sempre a estola. Enquanto eu estava no estágio, eu levava a estola, eu levava óleo, estava sempre a batalhar. Determinando, meu Deus, eu vou arrumar um emprego aqui. Sim, e assim foi que eu trabalhei. Já está trabalhando? Sim, vou poder renovar meu visto em setembro, que eu precisava do contrato para renovar. Se eu não tivesse contrato, ia ser difícil. E já tenho um contrato, vou poder renovar, tá tudo certo. Mas parabéns. Não está certo você ficar com medo dessa situação que você está enfrentando. Ou ficar esperando a ajuda de A, a ajuda de B para que você se levante. Não está certo. Você tem que reagir, meu amigo. Você tem que enfrentar essa situação que você está enfrentando com a força do autor da vida. Agora, o que essas pessoas têm feito quando elas chegam no centro de ajuda é se aliar ao eterno. Elas têm se aliado ao autor da vida porque elas reconheceram que sozinho elas não têm conseguido. E se você que está aí agora nos acompanhando e você diz assim, poxa, Ítalo, eu não tenho conseguido ter sucesso, eu não tenho conseguido ver minha vida andar para frente. Eu percebo que a minha vida está sendo guiada para o buraco. A minha empresa, cada mês, cada ano, cada dia que se passa mais, ela se afunda. Eu estou com medo de ser mandado embora porque a empresa onde eu trabalho, ela não tem andado bem. Você talvez está assim, apreensivo.
Mas eu quero que você esteja conosco hoje. Quando você chegar no centro de ajuda, você vai receber essa estola. Essa estola, a estola do nada me faltará. Aqui você pode ver essa frase. E nós estamos determinando, conjuntamente com milhares de pessoas em todo o país, aonde tem um centro de ajuda, você vai poder vivenciar essa fé, essa determinação e se tornar uma dessas pessoas que tem relatado o seu caso verídico. Agora, deixe de lado o que você acha ou deixe de achar, porque se da forma de que você pensa desse certo, você estaria arrebentando. E não é a verdade, não é o caso. Porque talvez você está sendo arrebentado pela sua vida, pela situação que você está vivendo. Então, se você quer mudar isso, a hora é agora. Preste atenção na imagem desse jogador de basquete, Michael Jordan. Ele que deixa essa frase, para que você compreenda que o sucesso não vem apenas por conta de tudo dar certo. Você pode observar aí agora essa frase. Vamos ler, vamos acompanhar junto. Eu errei mais de 9.000 cestas na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 20 vezes eu fui confiado para fazer a cesta que ganharia o jogo e perdi. Eu falhei várias e várias vezes na minha vida e é por isso que eu sou bem-sucedido. Como é que pode, né? Como é que pode uma pessoa que você leu aí agora e confessou vários fracassos, mas é bem-sucedido? Sabe por quê? Porque não desistiu. Porque não desistiu de arriscar, não desistiu, não se deixou influenciar por sentimentos ou pensamentos que o abatesse. E talvez você está sendo abatido por conta de um erro que você cometeu, por conta de um mau investimento que você fez. Por isso que eu digo para você, repito, não está certo você olhar para trás. Você tem que olhar para frente. Você tem que crer que o dia de amanhã pode ser melhor do que hoje, mas é lógico, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Se você planta certo, então não tenha dúvida que você vai colher coisas grandes. E as pessoas que têm passado por esse caminho, as pessoas que têm atravessado por esse caminho, que têm estado unidas com o Criador, com o Eterno, elas têm plantado certo, elas têm agido de uma forma inteligente e o sucesso tem se feito presente na vida das mesmas. A exemplo do que você vai acompanhar nesse momento. Sou a Maria Almeida, moro no Camarate. Eu cheguei no fundo do poço, porque o dinheiro não dava para nada. Até que na altura eu pensei em vender o que eu tinha para ajudar a minha filha na faculdade, porque ela estava quase a desistir por causa de... não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu pensei a vender o carro e outras coisas para ela não desistir do sonho dela. Foi assim que eu conheci Centro de Ajuda e comecei a participar nas conquistas financeiras. E aí aprendi a pôr em prática muitas coisas que eu não sabia. Como é que eu ia te conquistar para não desistir dos meus sonhos ou para não vender o que eu tinha para minha filha não parar a faculdade. Eu aprendi no Centro de Ajuda como é que se lutava para conquistar a vida financeira. Eu tinha um trabalho, eu arranjei mais 2 para ver se eu conseguia. Eu conquistei, fiquei com o trabalho, desisti dos outros e o trabalho que eu conquistei, ganhei o dobro. E hoje a minha filha cursou, eu tenho a minha vida financeira estável, comprei o meu carro 0 e eu vou alcançar mais os meus sonhos. Vim para Portugal com um sonho de conquistar, de vencer.
de ganhar dinheiro. E quando eu cheguei aqui não foi bem isso que aconteceu. Levantava às 5 da manhã, chegava em casa 1h e trabalhar sábado, domingos e feriados e tudo. Sempre com subempregos. Quando não era cafés, era restaurantes, era faxina. Eu estava cansada. Um dia no centro de ajuda, o pastor disse: aqui está a tua oportunidade. Hoje eu trabalho na função pública, não trabalho nem sábado, nem domingo, pego às 8h30, saio às 4h30. Maravilha. Do jeitinho que eu pedi, Deus me deu. Qual o seu nome? Ricardo. E o que estava acontecendo antes de vir a reunião das conquistas financeiras? Estava a acontecer que eu trabalho numa imobiliária e não estava a ter clientes. E comecei a abrir a visão e as coisas começaram a acontecer. Portanto, essa situação de não ter clientes durou quanto tempo? 4 meses, desde o princípio. É muito difícil, há muitas imobiliárias, todas a trabalhar para o mesmo, todas a querer venderem. E eu inicialmente fui colocado, tive que aprender sozinho a tentar conseguir ter clientes em carteira para vender, fazer vendas de casa, o que não estava a conseguir. E comecei a vir às reuniões das conquistas financeiras e os clientes começaram a aparecer. Portanto, comecei a ter uma visão mais alargada, a ver que poderia fazer mais, conseguisse fazer mais algo, e os clientes, graças a Deus, estão a aparecer. É raro o dia em que não tenha 1 ou 2 clientes para conseguir vender, com tantas imobiliárias. Ou seja, antes, 4 meses sem clientes, agora pelo menos um cliente todo dia. Pelo menos um, pelo menos. Eu chamo-me Felisbela Campos e estou aqui no meu ateliê para contar a minha vida. Estava com a vida muito atribulada, de rastos, porque tinha acontecido uma tragédia na minha vida. A morte do meu marido, que me deixou sem chão, porque eu não tinha emprego e tinha uma filha para criar. Foi começar uma vida toda de novo. Deprimida, triste, eu chorava muito. Todos os dias eu esperava que o meu marido aparecesse. Depois consegui arranjar emprego. Com uma senhora que eu já conhecia, comecei a trabalhar com ela, entretanto essa empresa faliu e eu fui com ela para começar noutra empresa que também faliu e entretanto decidimos criar a nossa própria empresa. Ao princípio correu tudo muito bem, as coisas até fluíram, mas acabou por ir tudo por água abaixo, porque fiquei com dívidas. E desesperada, andar à procura dela, porque ela teria que resolver essa situação comigo, coisa que não aconteceu. E aí há um dia que eu decidi, bem, não vais mais à procura dela e vais tratar da tua vida. Precisava de uma direção, eu precisava de apoio e não tinha ninguém, eu não podia contar com ninguém. A família dá apoio, mas quando toca a dinheiro, quando toca a essas coisas, também cada um tem a sua vida. E agarrei-me a Deus.
A partir do momento que comecei a frequentar com mais assiduidade, a entregar-me mais, fui ganhando outro ânimo, outra visão e direção para fazer alguma coisa da minha vida. E agarrei-me àquilo que eu sabia fazer. Com muito trabalho, muito sacrifício, muitas lutas, sempre a perseverar nas reuniões das conquistas financeiras. E então eu fui sempre pedindo a Deus e fazendo as fogueiras santas e sacrifícios no altar. De repente apareceu este espaço e era nesta rua que eu pedia. Eu pedia a Deus uma loja nesta rua, porque é a rua melhor aqui do bairro, e realmente consegui. Como veem, com o ateliê, o pronto a vestir, e agora já somos 3 a trabalhar, graças a Deus. E as coisas vão indo. Com a força de Deus, tudo se vai conseguir. Eu falo para todas as pessoas que estiverem sem chão, sem direção, sem saber o que fazer da vida, foi isso que se passou comigo, para buscarem em Deus. O que todas as pessoas devem fazer é: eu vou lá, vou conhecer, e a partir daí fazem o seu próprio juízo. E não vou parar por aqui, com certeza, porque eu quero muito mais coisas. Qual o nome da senhora? Maria Sara. E qual era o problema que a senhora estava enfrentando antes de chegar à reunião das conquistas financeiras? Era um cliente que me devia dinheiro. Quanto que ele estava te devendo? 50 mil. E há quantos anos essa dívida? Há 6 anos. Bem, e a senhora chegou nesses 6 anos que ele devia 50 mil fazer algo para tentar receber esse dinheiro? Fazia advogada. A advogada escreveu e tudo. E precisava de dinheiro. Eu disse que não tinha dinheiro demais para dar. E depois deixei. Não tinha e ela nunca mais resolveu nada. Depois eu vim uma segunda-feira aqui à conquista financeira. Eu saí daqui do salão. O telefone toca-me. E era ele a dizer que me dava o dinheiro. Ou seja, 6 anos ele te devendo. Veio a reunião de segunda-feira acabando, o telefone tocou. Ele vai te pagar. Ele vai me pagar. E muito mais Deus fará. Você quer que esse mês de setembro seja como os outros que passaram? Não. Você quer que esse mês de setembro venha ter sucesso? Você venha faturar como você não tem faturado? Você venha conseguir a porta de trabalho? Você venha conseguir condições para você pagar a sua dívida? Você venha receber aquilo que você tem direito e está amarrado, está preso? Então eu espero por você aqui no norte do país, no Cenáculo do Porto, às 20 horas, na Nação dos 318, aonde você vai ter a oportunidade de se aliar a essas pessoas que têm mudado a sua situação profissional e empresarial. Na rua Egas Muniz 485, em frente ao quartel, nós estaremos aqui para lhe ajudar, para ajudar o senhor, a senhora. Uma coisa que você tem que ser sincero. E para de dar ouvido a esses mentirosos que já falaram para você que tem que pagar alguma coisa. Aqui você não paga nada. A única coisa que você tem que ser é verdadeiro e sincero, porque senão nós não podemos lhe ajudar. Essa é a pura verdade. Olhe nos meus olhos. Se você é sincero, se você é sincera, se você é uma pessoa que você, poxa, eu quero reagir, eu quero mudar a minha situação, aqui no Cenáculo do Porto, nessa nação, há lugar para você. Como também em todos os centros de ajuda, você terá a oportunidade de estar hoje, segunda-feira, lutando pela sua vida financeira. Na nossa sede internacional em Lisboa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36. Como o dia todo, estaremos às 20 horas na Nação, às 18 horas, 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, meio-dia, 7h30 da manhã, 6 horários, à sua inteira disposição, onde você vai poder mudar, ter a oportunidade de ver o que você não está vendo, ter a direção que você não está tendo para você mudar a sua situação. Eu quero aproveitar esse momento para chamar a atenção de você que tem um projeto. Seja um projeto já no papel, seja um projeto ainda na mente. Você projeta na sua mente algo e talvez você diz assim, será que eu vou conseguir colocar esse projeto
Será que eu vou conseguir concretizar esse projeto, fazer esse projeto funcionar? Eu não sei qual é o seu projeto, você sabe. Mas nós estamos convocando a todos os projetistas que nos acompanham agora, aqui do norte do país, a estar no dia 29, às 9 horas da noite, a última segunda-feira desse mês de setembro, onde teremos a presença de um dos maiores palestrantes motivacional aqui da Europa, o apresentador Júlio Freitas, e teremos a união de vários palestrantes para, com a nossa força, com a nossa determinação, ajudar você. Às vezes, você tem um projeto e não tem ninguém para te apoiar, não tem ninguém para te incentivar. Talvez você já até abandonou, você já até deixou de lado esse projeto. Não, não vai deixar de lado, não. Eu quero que você traga esse projeto nesse dia 29, porque nós vamos ajudar você. O grande congresso, você vai poder ter a força, a motivação, e o que você vai receber aqui vai fazer com que esse projeto saia do papel, vai fazer com que esse projeto saia da sua mente e se torne real na sua vida, para beneficiar você e a outros. Esse é o nosso intuito, tá certo? Eu fico por aqui, espero ter lhe ajudado e que você tome a decisão que só você pode tomar. Não deixe para amanhã o que hoje você pode fazer. Bom dia.